Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero então falar sobre o modo como eu vejo o início do estudo da filosofia de Foucault. Então eu estou atendendo aqui um pedido de alguém que acompanha o canal, cujo nome é Davi Jovino, que quer começar a estudar Foucault e está enfrentando dificuldades. Então hoje, neste vídeo, eu vou continuar respondendo. Já gravei outros vídeos, já coloquei questões mais gerais, mais abstratas, e hoje eu vou ser bastante prático. Eu vou dizer de forma bem direta o que ler em primeiro lugar, em segundo, até chegar nos livros mais complexos do Foucault. Então vamos lá. Primeiro, comece por livros de introdução ao Foucault. E eu vou colocar, essa bibliografia vai ficar toda na descrição do vídeo. Então eu diria assim, eu tenho duas sugestões. A primeira, Introdução a Foucault, de Edgar do Castro, que é um livro que vai dar uma visão panorâmica da filosofia do Foucault. Ou, se você quiser, um outro livro maravilhoso do brasileiro, Roberto Machado, Impressões de Michel Foucault, que fala de questões da filosofia do Foucault entremeadas a questões biográficas. O Roberto Machado conviveu com o Foucault, frequentou os cursos dele, então ele tem algumas peculiaridades sobre a vida de Foucault para falar, mas ele foi um filósofo importante brasileiro, bastante conhecedor de Nietzsche, de Foucault, de Deleuze, e que consegue fazer uma apresentação geral da filosofia do Foucault. E são livros bem escritos, livros acessíveis, e então, lendo esses dois livros, você vai estar numa condição boa para começar a ler o Foucault. Você ainda pode, em segundo lugar, ler apresentações globais da filosofia do Foucault, quer dizer, livros que apresentam a filosofia de forma panorâmica, de forma mais densa. Então eu estou aqui pensando no livro do Deleuze, Foucault, o livro escrito pelo colega filósofo Gilles Deleuze sobre Foucault, que é um livro escrito pouco tempo depois da morte do Foucault, e ele vai nos eixos fundamentais da filosofia do Foucault. E se você quiser, nós temos aqui então uma dupla, Paul Rabinoff e Hubert Dreyfus, Michel Foucault, uma trajetória filosófica para além do estruturalismo da hermenêutica, que fazem um trabalho bastante detalhado, é um livro já mais denso, mais complexo, mas que insere o debate da filosofia do Foucault. Então, aqui você vai perceber pelo próprio título, ele vai dizer em que medida o Foucault se aproxima e se distancia do estruturalismo, em que medida ele polemiza com a hermenêutica, e em que medida ele constrói o seu próprio caminho dentro da filosofia na época em que viveu. Para mim, essa é a introdução, ou dizer assim, a apresentação da filosofia do Foucault mais completa que existe. Não é um livro difícil, mas também não é um livro muito fácil. Então eu sugeriria que você lesse esses livros exatamente na ordem que eles estão colocados por aqui. Estou indo do mais simples, mais acessível, para o mais complexo. Terceiro lugar, minha terceira sugestão é: use dicionários sobre o Foucault. Então você começa a ler a filosofia do Foucault e começa a ter dificuldade com os termos que são utilizados ali. Então há um dicionário fantástico, também produzido pelo Edgar do Castro, Vocabulário de Foucault, um percurso pelos seus temas, conceitos e autores. Um dicionário maravilhoso. O problema que a gente tem com a edição em português é que ele está desatualizado. Eu consegui comprar em formato eletrônico uma edição em espanhol, o Edgar Castro é um autor argentino, e a edição em espanhol está atualizada. Então, por exemplo, eu que estudo bastante os últimos textos do Foucault, Hermenêutica do Sujeito, os últimos cursos ministrados por ele no Collège de France, a Hermenêutica do Sujeito, o Governo de Si e dos Outros, o curso que ele ministrou sobre a parresia, isso não aparecia nessa edição que ainda nós temos em português, mas esses textos já foram incorporados na edição em espanhol. Então procura lá, eu estou indicando a edição em português aqui, porque ela funciona para a maior parte dos conceitos, mas tenha consciência de que eventualmente
você vai precisar de um texto mais atualizado para alguns temas. Existe também publicado pela editora Vozes um livro chamado Michel Foucault, Conceitos Fundamentais, editado por Taylor, né? Então ali você tem as grandes linhas de fuga, né? Os grandes temas do Foucault, e esse livro pode também ajudar bastante. Aí em quarto lugar, eu diria, comece a ler Foucault. Comece onde? Pelos cursos, né? Por quê? Porque são acessíveis, é o Foucault dando aula, o Foucault fazendo um esforço para ser compreendido. Qual curso você começaria? Pela hermenêutica do sujeito, depois o governo de si e dos outros, depois a coragem da verdade. Por que eu estou sugerindo essa ordem? Porque é uma sequência, esses textos são muito legais, tem um debate filosófico muito interessante, e se você não se apaixonar lendo esses cursos, provavelmente você vai ter dificuldade com qualquer outro curso do Foucault, tá bom? E são cursos que estão no final da vida do Foucault. Então, por exemplo, alguns cursos do início do trabalho do Foucault no Collège de France são quase que anotações, esboços muito precários. E aqui não, aqui você tem, além da escrita do Foucault quase completa de tudo aquilo que dizia nas aulas, você tem também a gravação em áudio que permite ampliar muitas vezes aquilo que estava nos textos que serviram de base para o Foucault ministrar as aulas dele, né? Então, eu estou sugerindo em função da atração dos temas, estou sugerindo também em função do quanto esses cursos estão completos e detalhados, tá bom? Tem gente, eu vi inclusive no canal, né, gente opinando que tem uma visão diferente para começar por outros cursos. Bom, faça como quiser, eu estou dando a minha opinião, né? Não significa que a minha opinião seja a melhor e a mais correta, significa apenas que é a minha opinião. Como você pediu minha opinião, eu estou emitindo. Em quinto lugar, passe para os artigos dispersos do Foucault, né? Quer dizer, vai para a coleção Ditos e Escritos, que em português tem 10 volumes, né? E eu sugiro, primeiro, o volume 1. Por quê? Porque o volume 1 tem um texto enorme, de dezenas de páginas, introduzindo a filosofia do Foucault, introduzindo os escritos do Foucault, produzido pelo companheiro dele, Daniel Defer. Então, dá uma olhada lá, né? Você vai encontrar então alguns dos textos mais antigos, algumas coisas interessantes. Depois eu sugeriria o volume que eu mais gosto, que é o volume número 5, que fala sobre a questão da ética, da sexualidade e da política. Em sexto lugar, leia os livros, mas comece pelos livros mais acessíveis de Foucault. Qual é a minha sugestão? Você já falou, né, que pretende ler Vigiar e Punir, então leia Vigiar e Punir, essa é a minha primeira sugestão. Minha segunda sugestão, leia um dossiê organizado pelo Foucault, chamado Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão, que é um trabalho fantástico, interessantíssimo, muito curioso, e que está ligado a essa fase em que ele produziu Vigiar e Punir. Por fim, então, em sétimo e último lugar, complete a trajetória lendo os livros difíceis do Foucault, né? As Palavras e as Coisas e a Arqueologia do Saber. Quer dizer, se você fez toda essa trajetória e se sente confortável lendo Foucault, você tem condições de ler esses livros, né? Na minha opinião, é só uma opinião, tá? Muita gente vai discordar de mim. Eu acho que esses livros são livros que não valem a pena serem lidos. Por quê? Porque são muito difíceis, exigem um esforço enorme e devolvem, né, retribuem com muito pouca coisa, na minha opinião, tá? Isso é só uma visão subjetiva das coisas, né? Eu não gosto de nenhum desses dois livros, né? Li na marra, e quando eu terminei de ler, eu estava com raiva porque eu tinha feito um esforço gigante, tinha lido uma coisa muito chata de ser lida e consigo aproveitar muito pouco disso tudo, tá bom? É óbvio, tem gente que vai gostar, tem gente que se especializou nesses textos, tem gente que não se incomoda de ler, de reler esses textos. Então, como eu estou dizendo, é só uma opinião pessoal. Eu estou dizendo que esses textos não sejam importantes, não sejam relevantes. Eu estou dizendo que esses textos exigem demais e para os objetivos que eu tenho ao ler a filosofia de Foucault, para mim eles entregam muito pouco, tá? Vou deixar isso bem claro.
Bom, espero que com isso eu tenha ajudado aí o nosso amigo, né, Davi Jovino. Depois vai, à medida que você for acompanhando os vídeos aí, vai deixando a sua reação e vai contando se isso está te ajudando. E outros e outras, né, pessoas que estão acompanhando o canal, digam também se essa trajetória aí ajudou a desvendar o Foucault ou não, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.